Ah, e uma coisa que a gente tava falando, né, porque o pessoal deve estar falando, ué, mas medicina, cara? Eu quero entrar na medicina, eu quero ver o osso, o músculo. Os órgãos, né, Sérgio? Eu quero ver os órgãos. Aí me vem um cara e me joga um monte de conta no quadro. Que loucura é essa, né? Exatamente. Então, hoje, né, hoje é difícil encontrar uma profissão que a análise de dados não seja importante, né? Então, até mesmo, né, a gente estava conversando antes, no direito, sociologia, né? Assistam alguma defesa de tese na sociologia da USP, né? Vai ter um monte de análise estatística, né? Até no direito hoje em dia, né? Então, cada vez mais... Por quê? Porque a gente está coletando muitos dados e essas áreas estão vendo o potencial da coleta desses dados, essa disponibilidade de dados para melhorar decisões e avançar o conhecimento científico na área, né? Então, em todas as áreas, aí, não aquelas diretamente tecnológicas, a gente está vendo análise de dados e estamos só no início, né? Estamos na pré-história ainda da inteligência artificial, na pré-história de machine learning. Então, tem muita coisa ainda a caminho na área. E você falou uma palavrinha aí que é muito importante, na verdade duas, né? Que é tomada de decisão, né, cara? Porque talvez a pessoa não saiba, né? Tudo bem, daqui a pouco nós vamos falar do chat GPT e tal, que tem esse hype todo, é legal, você fica ali brincando e perde a vida inteira ali. Mas... Por que surgiu essas coisas? Isso aí foi para melhorar a tomada de decisão. E todo mundo já teve essa experiência. Que eu dou o exemplo, que é a famosa mocinha do tempo, né? Quando ela fala ali, né? Porque aqui no Brasil, agora já estão falando, mas deu confusão até outro dia, porque como o pessoal não sabe estatística, bagunçou, não sei se chegou a ver, né? O negócio lá na Globo, né? Mas, por exemplo, nos outros países é clássico a previsão do tempo chegar e falar assim, hoje tem probabilidade de 40% de chover. Ela está falando isso por quê? Porque você é que vai tomar a decisão. Eu levo ou não levo o guarda-chuva? Aí é com você. E se chover, ela errou? Não. E se não chover, ela errou? Também não. Ela deu uma probabilidade, né? Então, agora aqui no Brasil isso ainda está... Não sei se chegou a ver outro dia no SP1 lá, que o cara foi falar da probabilidade e o pessoal pensou que era... Você não viu isso, não? Ele falou assim, tem probabilidade de 90% de chover. O pessoal foi no Twitter na hora, olha o que o cara tá falando, que 90% da cidade ia chover. Olha a bagunça, porque as pessoas não estão acostumadas, cara, com esse negócio da estatística ainda. Exatamente, mas a sociedade está se movendo rapidamente, né, tá. Nessa direção. Eu lembro muito do caso da Zika. Não sei se você lembra da época da Zika, né? Do surto de Zika. Você lia o jornal, era só história anedótica, do tipo, da família, cuidando da criança. Você quase não via nenhum número. Eu lembro disso porque eu trabalho com análise de dados em saúde. Eu tinha que caçar esses números num boletim do Ministério da Saúde que botava em PDF. Não tinha um número de casos de Zika na semana. Em Covid, era número o dia inteiro. Né? Era taxa de letalidade o dia inteiro, proporção de vacinados o dia inteiro, mortalidade o dia inteiro, média móvel de quantos casos o dia inteiro. Então, a sociedade teve uma transição muito rápida em termos de análise de dados, né? Dessa a alfabetização mesmo da população em relação à análise de dados, que está aumentando em todas as áreas, né? Mas, obviamente, está tendo ainda alguns acidentes de percurso, o pessoal está ainda entendendo. Né? E essa questão de 40% é uma coisa que a gente faz muito em machine learning também, né? Principalmente na área da saúde. Né? Nenhum prognóstico é 100%. Né? E é uma das questões. Porque é isso que eu ia falar, porque o chat GPT, ele engana. Exatamente. Ele engana, né? Porque mas ele não engana. Porque se você pensar bem, ele não está te enganando. Que é aquele negócio, ele não acertou tudo. O que quer dizer ele não acertou esse tudo? É essa probabilidade. Né? E ele sabe que não é 100%, mas ele tem que te dar um resultado. Né? Isso a gente chama de inteligência artificial generativa. Então, ele está gerando um produto. Então, ele tem que te dar, mesmo que seja 20%, a maior probabilidade que ele tenha 20%, ele vai te dar esses 20%. E vai escrever de uma forma como se ele tivesse certeza absoluta daquilo. Tá? Ele fala com uma autoridade assim, impressionante. Isso é inteligência artificial generativa. Na área da saúde, a gente trabalha mais com inteligência artificial preditiva, onde a gente dá uma probabilidade para algo acontecer. A gente não fala de cara, vai acontecer isso, porque é uma informação muito mais rica da gente passar para o médico. Né? Por exemplo, esse paciente com essas características tem 92% de probabilidade, por exemplo, de ir para a UTI na próxima semana. Do que a gente fala aqui, esse paciente vai para a UTI ou não vai para a UTI, porque pode ser 49%, pode ser 51%, então
né? Já que a gente tem essa opção de passar probabilidade, a gente passa probabilidade. E a generativa não, te dá um resultado final, te dá uma imagem, te dá um texto, e é aquilo mesmo que não tenha certeza, ele vai te dar o resultado. Vai te dar. E no caso da medicina, vamos dizer, o tomador de decisão é o médico, né? Sim, sim. Vocês alimentam para ele tomar a decisão ali, né? Do que Porque ele vai senão fazer. a culpa é minha, né? Se errar, a culpa é minha, tô fora. Tá aqui, médico, decide aí. É meio assim, né? É complicado. O negócio aí você tava falando, a gente tava falando dessas áreas, cara. Eu lembro que quando eu estudei ali na USP, né? Eu fiz geofísica, né? Lá no IAG. E eu fiz uma matéria, talvez. Não, nem vou falar porque eu sei que o pessoal do IAG aí ouve, mas talvez uma das matérias mais legais que eu fiz foi jornalismo científico, ali no Centro Zé Reis. De matéria optativa, né? Isso é uma das coisas mais legais da USP. Você tem uma quantidade de créditos que você tem que fazer, preferencialmente fora da tua faculdade, e é uma das melhores disciplinas que a gente faz, né? Eu fiz Tupi, pra você ter uma ideia. Fiz Tupi, até hoje eu sei o nome das cidades do interior de São Paulo. Por causa disso. Porque eu fiz Tupi 1, Tupi 2.